E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num esopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: Verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. O segundo livro das Crônicas. Capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é,
no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte na festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês, que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Azer, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no Vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisavam matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas nas tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado, de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus
atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e as autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Salmo 86. Oração de Davi. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me, porque sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste Teu servo, pois os meus pensamentos sobem a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim! Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Oh Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar. Pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Senhor, é Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como te serviu também a minha mãe.
Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado e ficarão envergonhados.